Rocca di Papa, 31 de janeiro de 1975. As Voluntárias de Deus de Bolonha, Roma e Turim. Ser Evangelho vivo. No encontro com as voluntárias, você disse que o efeito da vivência da palavra seria um retorno de Maria misticamente ao mundo. Poderia aprofundar para nós este conceito? Isso é muito simples. Um dia, Deus me deu a graça de ver algo das belezas de Maria. É lógico que Maria é muito diferente de Jesus, porém, podemos fazer uma certa comparação. Do mesmo modo que Jesus é o Verbo, a Palavra de Deus, o Evangelho, é o Verbo encarnado, feito carne, Maria é a carne, isto é, a humanidade verbizada, por assim dizer, feita verbo, ou seja, divinizada. Porque ela é a criatura que soube se plenificar de todo evangelho, que soube ser evangelho vivo. E tanto é verdade isto que quem estudou profundamente o Magnificat descobriu que, embora fossem palavras ditas por Nossa Senhora para aquele momento, por conseguinte de suprema atualidade, eram palavras expressas segundo as Escrituras, que se encontram nas Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, a frase bendita entre as mulheres. Portanto, Maria não conhecia senão as Escrituras e era impregnada das Escrituras. Ela as conservava e as vivia a tal ponto que era aquelas Escrituras viva. Jesus é o Verbo encarnado. Nossa Senhora é o Verbo vivido. Portanto, há uma semelhança. Jesus é o Filho de Deus, porque gerado desde toda a eternidade pelo Pai. Maria é a Filha de Deus, porque Jesus a redimiu, isso é lógico, mas também porque preencheu a sua vida com o Verbo de Deus. Logo, ela é palavra viva. E também, em outro momento, ou nas mesmas situações, entendi bem como Maria era toda revestida da palavra de Deus. Se pudéssemos descrever a roupa de Maria, quem é Maria, eu diria, é palavra de Deus. E depois de terem ouvido os meus discursos sobre a palavra de vida, compreendem melhor isto. Portanto, se nós formos somente palavra de Deus também agora, ouvindo aquela voz que diz, preste atenção, afaste os seus pensamentos, fique aqui, faça unidade, etc., seremos palavra de Deus também nós, e assim seremos pequenas Maria, outras Maria que passam pelo mundo. Esta é a semelhança. Rocca di Papa, 30 de dezembro de 1975. Aos possíveis focolarinos e focolarinas. Quero revê-la em ti. A região de Florença. Poderia nos dizer que relação existe entre a presença de Maria e Jesus no meio? Teria muitíssimas coisas a dizer sobre a relação entre Maria e Jesus no meio. Mas gostaria de lhes contar, como contei aos gens, um episódio, uma experiência minha, que já está escrita no livro Meditações e também foi tema de uma canção das gens. Eu estava numa casa na Vila Maria Assunta, onde depois foram morar os sacerdotes. Eu estava doente. E na frente do meu quarto havia o Santíssimo, ou seja, havia a capelinha. Entrei na capela e, enquanto rezava a Jesus, surgiu na minha alma uma pergunta. Era uma pergunta estranha. Não tanto estranha, era bela,
mas que não era eu que a fazia. Provavelmente me foi sugerida pelo Espírito Santo. Era a seguinte: Jesus, mas por que você encontrou o modo de ficar, depois de morto e ressuscitado e de ter ido para o paraíso, encontrou o modo de ficar na terra mediante a Eucaristia? E, sendo onipotente, por que não encontrou o modo de deixar também a sua mãe, que nos ajudaria muito na viagem da vida? Fiz essa pergunta, mas fiquei surpresa e disse: mas que pergunta? Saí da capela e encontrei a Vale. Vale é daquelas focolarinas que fazem uma unidade instantânea. Eu disse: ouça, Vale, que pergunta que eu fiz a Jesus. Visto que ela colocou imediatamente Jesus no meio, tive logo a resposta: ah, é porque Ele quer vê-la em nós. Não deixou Maria na terra porque quer revê-la em nós. Questo è stato, credo, una delle prime idee. Essa foi, creio, uma das primeiras ideias do que faz Maria na nossa obra. Não foi uma das primeiras, porque também em 1949 eu tive muitas iluminações sobre isso. Disse: quer revê-la em nós, embora não sejamos imaculados, o seu amor nos purificará. Nós devemos nos tornar Maria, ser Maria para o mundo. Mas depois eu percebi que para ser Maria para o mundo é necessário dar Jesus ao mundo. Eis então que 2 de nós, unidos no seu nome, geram Cristo. E é mesmo Cristo, pessoa, espiritualmente, misticamente presente no nosso meio, como esperamos que esteja também aqui. Essa é a função de Maria em nós. Eis a relação entre Maria e Jesus. E existe pouca diferença entre Jesus no meio e Jesus histórico. Tanto é verdade que às vezes Jesus no meio apareceu como aos discípulos de Emaús. Também creio que São Francisco e seus discípulos uma vez viram Jesus no meio deles. O milagre é quase maior quando não vemos do que quando o vemos. Ele está no nosso meio. Nós devemos ser Maria para multiplicar a sua presença no mundo e fazer nascer de novo Jesus em todos os pontos do mundo.